Salve rapaziada, Shanksai na área, trazendo para vocês mais um tutorial. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre callbacks e funções, o que são, como utilizá-las de forma correta aqui no SAMP. Eu tô com um game mode aqui, na verdade é o new do Pawn, né, que a gente chama, quando a gente aperta new, o que, que ele faz? Ele abre esse arquivo, que é um arquivo salvo aqui, ó, é o new.pwn, tá? Então na verdade eu abri esse arquivo, ele vem com... Como é que eu posso explicar? Como é que eu posso dizer? É um template, né, para você poder programar onde está várias callbacks. O que são callbacks? São essas publics, né? É o que o pessoal do SAMP geralmente chama de public. E o que são essas publics no caso, né? São eventos. Para a gente entender o que é uma callback, o que é uma public, a gente tem que entender uma coisa. O Pawn é uma linguagem script compilada e orientada a eventos. Certo? Ela não é modularizada, porém ela é orientada a eventos. É diferente, por exemplo, da linguagem C, que é uma linguagem modularizada, ela não é orientada a eventos, ela é diferente, ela é uma linguagem modular estruturada. Esta aqui é uma linguagem estruturada orientada a eventos. O que seria uma orientação a evento? Ela funciona, né, baseado nos eventos que acontecem no decorrer do seu programa, do seu software, do seu aplicativo, do seu código. Como assim? Ela tem gatilhos, né, triggers, que ela vai acionar quando determinado evento acontecer. Temos vários triggers, né, vários desses gatilhos, vários eventos pré-programados na Include a SAMP, que são os eventos que geralmente ocorrem quando acontece determinadas coisas no servidor. Por exemplo, vamos pegar aqui on game mode init, quando o servidor é ligado, quando o game mode na verdade é carregado, porque o servidor quando ele é ligado, não sei se vocês sabem, quem não sabe vai saber disso agora, dá para você colocar mais de um game mode no mesmo server. É assim que funciona, por exemplo, os minigames, cada game mode é um game, certo? Quando você dá o famoso GMX, você está na verdade trocando o game mode. O que acontece, por exemplo, num servidor RPG que só tem um game mode? Quando você dá GMX, ele troca o game mode. Como não tem outro game mode, né, ele vai para o próximo game mode. Se não tiver outro, ele reseta, ele começa de novo o próprio game mode. Por isso que o server reseta com GMX. Mas num minigame, por exemplo, se você der GMX, ele vai passar para o próximo game, que é o próximo game mode. É assim que funciona, tá? Então, o que acontece aqui é quando o game mode é iniciado, quando ele é chamado. Aí vai executar todas as funções que tiverem aqui dentro. Quando o game mode sai, ou seja, quando ele é desligado, quando vai para o próximo game mode, executa isso. Quando o player conecta, quando o player desconecta, quando o jogador spawna, quando o jogador morre, quando o veículo spawna, quando o veículo morre, explode no caso. Quando o player digita alguma coisa e assim por diante. Quando o player digita um comando, quando ele entra num veículo, isso tudo são eventos que acontecem no decorrer do jogo. Você está andando lá, você chega perto do veículo, você aperta F, você vai entrar no veículo. Nessa hora vai ser chamado o evento que está ocorrendo, quando o player entra no veículo. É isso que está escrito aqui na realidade, ó. On player enter vehicle. Tá certo? É uma frase. É quando o jogador entra no veículo. Certo? Então são eventos. Todas essas publics são eventos, certo? Então é assim que funciona o Pawn. É uma linguagem estruturada, orientada a eventos. Então as callbacks, na verdade, elas são um recurso onde eles chamam esses eventos. Existem essas callbacks que são pré-definidas pelo SAMP. A gente também pode criar a nossa própria callback. Só que quando a gente for criar a nossa própria callback, a gente tem que usar a palavra-chave public, né? O nome da callback. Callback name. Callback name. E aqui os parâmetros. Parameters. Certo? Então você pode colocar o seu código dentro da callback. Só que isso não vai funcionar. Ela também deve retornar um valor. Pode ser 1, pode ser 0, pode ser qualquer valor. Vamos pôr um valor aleatório, val, por exemplo. Entendeu? Ou não, vamos pôr return 1. Vai, return 1. Return 1 significa return true. Também pode ser return true aqui, tá? Pode ser true. Certo? Um valor booleano, né? True ou false.
Tá, gente? Lembrando vocês que esses vídeos aqui são para pessoas que já têm o conhecimento em lógica de programação básica, já deve saber tudo o que significa uma variável, o que é, os tipos quais são, int, float, boolean, saber controle de fluxo, né? Estruturas if, else, for, while, conhecer um pouco de matrizes, tá? Isso daí é tudo lógica de programação básica que eu não vou estar explicando, tá? Esses vídeos aqui eu vou estar levando em consideração que você que está assistindo já conhece lógica de programação básica. Se você ainda não conhece, eu vou pedir para você pausar esse vídeo, porque você está começando errado. Para esse vídeo, vai na descrição, eu vou estar colocando um link para um curso de lógica de programação que tem aqui no YouTube online, gratuito. Você vai fazer esse curso, você vai aprender tudo que tem lá. Depois que tiver aprendido tudo, aí você vem aqui nessa playlist que você vai começar a entender melhor as coisas, tá ok? Então, vamos lá. Por que isso aqui não vai funcionar se eu compilar? Ele vai dar um erro. Vamos ver. Vamos dar F5. Opa, deu algum problema aqui. Abro o editor. Opa. Deixa eu ver se é isso aqui o problema. Eu acredito que não. Eu acho que vai continuar sem compilar. Isso. Ah, é porque eu não salvei o Game Mode. Acredito eu, né? Tem que salvá-lo em algum lugar. Eu vou salvar ele aqui na pasta Game Mode. Certo? Eu vou pôr aqui tutorial 2. Certo? Opa. Rename. PWN. Beleza, eu vou dar F5, agora ele vai compilar. Certo, agora ele compilou. É porque eu não tinha salvado o arquivo, tá, gente? Tem que sempre salvar o arquivo antes de começar, quando vocês forem começar com o arquivo do zero. Antes de compilar, no caso. Vamos lá, então. Isso aqui, ele não vai funcionar. Por que ele não vai funcionar? Vamos ver o que vai acontecer? Bom, ele compilou. Ah, sim, é porque eu coloquei dentro do if aqui, ó. Eu vou até deletar esse if aqui. A gente não vai mexer com filter script. Certo? Aqui a gente está fazendo tudo no improviso para vocês. Agora ele vai, ó. F5. Olha lá, ele deu um warning. Public function lacks forward declaration. O que significa isso? Por que deu erro? Por que não funcionou? Né? O que aconteceu? Se os outros funcionam, por que esse não funcionou, né? Isso aqui funciona, ele está igual. Vou até pôr um aqui para vocês verem que fica exatamente igual, ó. Eu posso até tirar o parâmetro. Tá vendo? Ficou exatamente igual a esse, ó. Por que não vai funcionar? Olha lá, não vai funcionar de novo, ó. Olha lá, um warning. Qual que é esse warning? Olha lá, é nessa linha. Tá, ele deu erro. É nessa linha aqui. Problema. Linha 14. Linha 14. Certo? Por quê? Porque na verdade, quando você vai criar um evento, você tem que dar um forward nele. Você tem que... O que é um forward? Como é que eu vou explicar isso para vocês? É como se fosse um gatilho que vai ativar esse evento, que vai chamar o evento. Então, toda vez que eu tiver uma public que eu criei, eu vou ter que pôr uma forward nela. Então, vou ter que vir aqui e fazer forward, callback name, certo? Eu vou ter que fazer exatamente esta linha do código. Se tiver os parâmetros aqui, né, igual eu tinha colocado, parâmetros, eu vou ter que pôr aqui parâmetros e ponto e vírgula, certo? Agora vai funcionar, quer ver? Ó? Agora vai sair o warning. Olha lá, acabou, saiu, compilou. Ah, mas por que essas precisam de warning quando eu crio e as do SAMP não precisam? Porque as do SAMP, na verdade, a forward delas está na include ASAMP. Quer ver? Vamos mostrar para vocês. Vou abrir a include ASAMP aqui, ó. Paulo, include ASAMP. Olha lá, native, tudo. Tá, vamos procurar então pelo forward. Olha lá.
Forwards, callback declarations. Tá vendo? Ó? Olha lá, todas elas estão aqui, ó. Forward, on game mode init, on game mode exit, tal. Tá vendo? Então todas aqui, ó. Todos os forwards estão aqui. Então é isso. Por isso que aqui a gente não precisa colocar forward, mas aqui precisa. Correto? Quando a gente for aqui, quer dizer, né? Não precisa colocar forward. Mas aqui, quando a gente for criar as nossas próprias callbacks, a gente vai ter que pôr uma forward em algum lugar do game mode. O ideal é você pôr num arquivo separado ou em algum lugar separado realmente. Eu vou explicar um pouco melhor. Você vai entender, na verdade, um pouco melhor sobre isso quando eu for falar de modularização. Mas aqui nesse vídeo eu já vou mostrar uma solução mais fácil, né? mais produtiva sobre essa relação da forward, tá? Que seria como? Utilizando as diretivas, né, de pré-processamento, né? A gente tem aqui include, define, tal. A gente pode criar a nossa função, né, uma funçãozinha. O que é uma diretiva? Diretiva nada mais é do que uma função. Na verdade, vamos deixar a diretiva para o final, acho melhor. Vou explicar primeiro para vocês aqui, então, sobre funções. Tá? Isso aqui eu já expliquei, o que é uma callback, um evento. Agora a gente vai falar de funções. Vamos supor que eu tenho vamos criar um sistema aqui, então, num player disconnect, quando o player desconectar, ele vai enviar uma mensagem para todos os outros jogadores do servidor, dizendo que ele saiu e colocando a razão, né? O reason aqui que tem, né? Do porquê que ele saiu ou não. Ah, mas como que eu vou saber o que representa esse reason aí que tá aí? Samp Wiki, pessoal, Samp Wiki. A Samp Wiki nada mais é do que a documentação da include a Samp. Lá você vai achar todas as funções, as explicações de como ela funciona, inclusive também dos eventos. Então vamos lá na Samp Wiki, ó. Vamos abrir aqui. Eu vou entrar lá na Samp Wiki. Vamos procurar aqui, ó, Samp. Certo? Wiki. Onde é que está a Wiki aqui? Acho que é Help, talvez. Isso, olha lá. Certo, aqui é a Samp Wiki. Se eu vier aqui digitar, por exemplo, on player disconnect. Certo? Olha lá, on player disconnect. Aqui está explicando tudo, ó. Os parâmetros, player id, reason. Player id, o que significa? O ID do jogador que foi desconectado. Reason, o que significa? A razão da desconexão. Veja a tabela abaixo. E aqui mostrando quais os valores que retorna. 0, 1, e é só o que retorna. Aqui a tabela abaixo que falou aqui para ver. Veja a tabela abaixo. Quais são as razões de desconexão? Olha lá, o ID 0 significa que foi crash. O ID 1 significa que o player quitou. E o ID2 é que o player foi quicado ou banido. Então significa que se o valor de reason for 0, é porque o player deu crash. Se o valor do reason for 1, é porque ele quitou. E se o valor do reason for 2, é porque ele foi quicado ou banido. Então a gente vai criar aqui, então, uma mensagem, né, que a gente vai mandar. Tem até um exemplo aqui, tá? Disso daí acontecendo, coincidentemente, na verdade, eu nem sabia, eu vi agora isso, tá? Mas a gente vai fazer o nosso, correto? Provavelmente vai ser bem parecido, porque não tem muito segredo desse código. Então, o primeiro que a gente tem que fazer aqui é criar uma variável que vai armazenar os textos do reason, né? A gente vai criar uma variável aqui, então, reason str. Eu vou abreviar isso, rsn, reason, de razão, str de string, reason str. E como são 3 razões, eu vou colocar 3 aqui. E aqui vai ser onde a gente vai armazenar os blocos da string, certo? É uma matriz bidimensional. Então vamos lá. Aí eu vou escrever aqui. Mesma coisa que está aqui praticamente. Ó. Crash timeout. Esse aqui eu vou até copiar. Crash timeout. Crash timeout. Aqui eu vou colocar saiu. E aqui eu vou colocar quicado barra banido. Ok. Agora
a gente vai pegar e vai criar uma string, certo? Que vai ser enviada a mensagem para o player. Então a gente vai new string. Qual o tamanho que eu vou pôr nessa string? Bom, aqui varia muito. O ideal é colocar o tamanho mínimo possível para a frase caber, tá? Contando aí o tamanho máximo do nick do player, que é max player name e tal. Mas eu vou pôr um valor aqui bem randômico, só para esse exemplo, 64 bits, 64 caracteres, correto? Então, beleza. Agora a gente vai dar um format nessa string. Format string. Opa. Format string. Size of string. Aqui a gente vai pôr o nome do player, certo? %s. Saiu. Saiu não, porque saiu está escrito aqui em cima, correto? Então vou colocar foi desconectou-se ou foi desconectado. Se desconectou, melhor, né? Aí eu vou colocar entre parênteses um motivo. E aqui o nome do player, né? Vou por enquanto só isso aqui, só para dar uma referência. E aqui eu vou colocar essa string, reason string. Qual dos valores? 0, 1 ou 2, que seria o valor reason, 0, 1 ou 2, qual é a razão? Então a gente vai vir aqui e vai colocar aqui, olha lá, reason. O player name, vamos lá, vamos pegar o player name, vou pegar aqui embaixo, new player name, max player name. E agora a gente vai get player name. Aqui, certo, get player name, player id. Aqui é a variável que vai receber o nome do player, player name. E aqui pode ser size of player name. Ou se vocês quiserem também pode ser max player name. É que eu prefiro colocar sempre o tamanho da variável, que é para garantir. Aqui tá errado, aqui é aqui. Certo. Então agora sim, ó. Aí a gente vai vir aqui, fecha, ponto e vírgula. E agora a gente vai enviar a mensagem para o player. Send client message to all. Certo? Color. Qual cor que a gente vai pôr? Bom, eu não tenho nenhuma cor definida aqui. Eu vou pôr -1. Tá? Que é a cor, uma cor padrão que tem lá, meio fosca. E a string que vai ser enviada é string. Correto? String. Então é isso. Ficou assim. Opa, aqui a gente tem que ter um new reason string, porque a gente está criando uma variável. Ficou assim então, né? A gente criou uma variável com 3 dimensões, né? Uma variável que armazena tipos string. É por isso que essa colchetes aqui, ele não está armazenando nenhum valor específico, porque cada string tem um tamanho, certo? Que nem se eu posso fazer isso se eu atribuir valores, no caso, né? Valores que já são fixos, né? Que nem eu estou fazendo aqui. Então, cada string já vai ter o seu tamanho pré-determinado. Por isso que eu não preciso declarar o tamanho. Então, aqui já tem isso, por isso que vai ser igual na frente, né? Eu estou recebendo, né? Essa matriz está recebendo essa matriz de valor, né? Então, é isso. Eu tenho lá o 0 timeout crash, 1 saiu e o 2 banido quicado. Depois eu criei uma string. Criei um player name, peguei o player name do jogador, formatei a string com o player name e com a razão, que são essas 3 que a gente criou, e enviei para todos os jogadores. Correto? Isso daqui é uma forma de mostrar para vocês também a utilização de um evento. Quando o player for desconectado, vai acontecer tudo isso aqui. Certo? Toda vez que o player for desconectado, ele vai chamar esse bloco de código. Correto? Mas só que a gente pode melhorar isso com as funções. Como? Por exemplo, aqui a gente só tem um código pequeno. Até aí tudo bem. Mas você imagina se eu tiver um código extenso, bem grande, com muitos tipos de lógicas diferentes e muitas mensagens. Vamos por aí código com comandos, vários comandos que mandam mensagem com o nome do jogador, por exemplo. Será que seria viável eu ficar fazendo
isso aqui toda hora, criando uma variável e pegando o nome do player, jogando para essa variável, para poder usar a variável. Bom, quem fez um curso básico de lógica de programação e quem sabe lógica, sabe que isso daqui vai ser inviável. Repetição nunca é viável. Se você está vendo um código muito repetido no seu GameMod, é sinal que dá para você transformar aquele código numa função e deixar o seu GameMod mais clean, né? Mais limpo, um visual mais claro, mais limpo, onde você vai poder ter uma noção melhor do que está acontecendo quando você for ler o seu GameMod. Porque não é porque a gente está fazendo um GM que a gente vai saber de cor salteado tudo que tem nele todo instante. Se eu pegar e fizer um GM agora aqui na minha casa, eu posso saber. Mas será que daqui 1 ou 2 anos eu saiba? E se o GM ficar guardado e eu decidir que vou usar, entendeu? Então a gente tem que ter sempre o código o mais otimizado possível. Então a gente pode criar, na verdade, com isso, uma função que sempre vai retornar o nome do player. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos fazer aqui em cima aqui, ó. Vou fazer aqui no lugar dessa forward aqui, eu vou deletar ela, tá? E vou criar uma função. Bom, a gente tem uma função getPlayerName. Eu quero criar uma função getPlayerName melhorada. Então, eu vou fazer o quê? Vamos criar uma função com outro nome? Vamos pôr aqui assim. Como que a gente cria uma função que não é um evento, né? É um procedimento, tá? Isso aqui a gente chama de procedimento. Tecnicamente falando é isso, tá? Por quê? Porque é um procedimento que sempre vai ser seguido. Quando eu usar esse procedimento que eu vou colocar aqui agora, vou até criar já. Stock getPlayerName x player id. Certo? Isso aqui é um procedimento. Toda vez que eu for chamar o nome do player, eu vou chamar esse procedimento. O que esse procedimento vai fazer? Nada mais do que ele vai pegar esse aqui não vai mais existir, ó. E eu vou pôr aqui, certo? Onde ele vai estar criando uma variável playerName, colocando o nome do player dentro dessa variável. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai retornar playerName. Ela vai retornar essa variável, a variável playerName. Ela vai estar retornando o nome do jogador direto. Então, quando eu usar aqui o getPlayerName x, eu não vou precisar ficar criando uma variável toda vez e setando ela com o nome do player. Isso facilita muito na hora de programar. Porque, por exemplo, aqui agora, eu posso simplesmente fazer o quê? Usar a nossa nova funçãozinha, getPlayerName x. Olha lá, já até apareceu ali, ó. Played. Pronto. Olha só como ficou mais clean. A gente tirou 2 linhas de código. Pode parecer pouco num código pequeno como esse? Claro. Mas você imagina, igual eu falei, num código grande com 1000 linhas ou mais, entendeu? Onde você vai estar repetindo várias vezes, pegando o nome do player, toda hora ficar fazendo isso aqui, vocês vão ver que é uma encheção de saco. Então, aí fazendo isso, você só faz ela uma vez. E ela é reutilizável, você pode reutilizar ela no Game Mode inteirinho, quantas vezes quiser. Entendeu? Isso aqui é o que a gente chama de código útil, tá? Esse tipo de procedimento que eu criei agora é o famoso code snippet. Eu vou estar deixando, inclusive, esse snippet do getPlayerName x para vocês na descrição, tá? Para vocês poderem utilizar. Se vocês tiverem seus próprios code snippets, né, os seus códigos úteis, também recomendo que compartilhe com o pessoal na nossa comunidade, no nosso Discord, lá no fórum, tá? Eu também vou estar compartilhando outros code snippets lá. Eu criei recentemente um tópico no fórum onde vai estar sendo... onde as pessoas vão poder compartilhar os seus códigos úteis, tá? São códigos reutilizáveis como esse, que são chamados de code snippets, ou códigos úteis. Ok? Então, isto é uma função, isto é uma callback. E isto é uma forma de utilizar tanto as funções como as callbacks, de uma forma correta. É assim que se utiliza. Beleza? Então agora, pessoal, vamos voltar naquele assunto que a gente estava falando sobre a declaração de callbacks, né, de eventos que a gente tem que pôr a forward e depois pôr a public. Eu disse para vocês que o ideal é nunca fazer desse jeito ou deixar tudo bagunçado no GM. Existe um jeito que eu vou ensinar para vocês de simplificar isso daqui, que é utilizando funções. Mas só que a gente vai utilizar outro tipo de função agora, que eu vou mostrar para vocês. Que são funções onde a gente vai utilizar as diretivas de pré-processamento, né?
include, no caso aqui a gente vai utilizar o define, né? A diretiva define. O que são diretivas para começo de conversa, né? A diretiva, o nome já fala, diretiva de pré-processamento. O que acontece? São funções que não vão ser compiladas pelo compilador, né? Não vão passar para o arquivo AMX. Elas são pré-compiladas, ou seja, elas são processadas primeiro e depois usam a informação já processada para poder compilar o game mode. Elas não vão para o arquivo final .amx. Isso é uma diretiva. Então a gente vai usar uma diretiva para criar uma função. E essa função vai substituir esse forward, essa public aqui. A gente vai usar a função sempre quando a gente for querer criar uma callback. Então vamos fazer aqui agora. Como o nome de callback é function, né, é uma função, a gente vai chamar de function, certo? Toda vez que uma public, agora vai ser function. Então a gente vai function. Aí vem o nome da função. %0, parênteses, %1, certo? Esse %0, %1, vocês imaginam que é como se fosse na hora que a gente está usando as strings, né? Que nem aqui a gente usa %s, tal. Aqui no caso é a ordem das variáveis. Aqui é a variável 0, a variável 1. Essas variáveis no caso aqui é o nome da função, certo? Porque a gente pode criar callback name. Eu posso mudar isso aqui para o meu nome, por exemplo. Eu posso criar uma função com o nome ShankSign, certo? Colocar public chamada ShankSign. E aí, então pode variar, e é isso. E aqui seriam os parâmetros, que pode não haver parâmetros, mas pode ter vários parâmetros, né? Pode ter o parâmetro 1, parâmetro 2 e etc. Certo? Então aqui é 1 e aqui é 2. Por isso que é 0 e 1, né? É que nem matrizes, né? Começa no 0 e depois 1. São dois parâmetros aqui que tem. O que vai ser então essa function? Vai ser a forward seguida da public. Vai ser como se fosse isso aqui, ó. Vai ser como se fosse isso aqui, ó. Assim, ó. A forward seguida da public. Vou até copiar isso aqui e vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Não, na verdade vamos escrever desde o começo, mas vai ser desse jeito. A gente vai colocar forward %0, a primeira variável. Lembra que ela foi declarada aqui. Então, %1, que são os parâmetros, ponto e vírgula, certo? Porque o forward tem um ponto e vírgula. Deixa eu deletar isso aqui. O forward tem um ponto e vírgula, correto? Seguido do public, %0, parênteses, porcentagem 1. Pronto. Agora a gente pode vir aqui, em vez de fazer tudo isso aqui toda vez, a gente faz só isso aqui, ó. Function callback name. Pronto. Olha só como facilitou a nossa vida. Muito. Certo? Facilitou muito a nossa vida, correto? Então foi isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, algum adendo, se vê algum erro nesse vídeo, deixa nos comentários também, que eu vou estar respondendo todo mundo, tá beleza? Vou estar deixando na descrição o link do nosso fórum, do nosso Discord, para vocês poderem estar interagindo com a gente, tá? E se você não quiser perder os outros vídeos dessa lista, se inscreve no canal aí, porque eu vou estar trazendo mais vídeos, tá? O próximo eu vou estar fazendo em breve, vou tentar estar lançando agora na quarentena um vídeo por dia. Se possível, não vai ser todo dia, porque alguns dias eu vou estar ocupado. Talvez seja assim, dia sim, dia não. Mas os dias que eu tiver livre eu vou estar tentando fazer o vídeo para vocês. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Falou, fui!